E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Reis, capítulo 3 e também o capítulo 4. Então, bora para o vídeo. Reinado de Jorão em Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedera erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois construiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para a adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Israel e Judá contra Moabe. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pegava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safete, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: não, é que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentirei vento, nem serei chuva. Todavia, este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e de vossos animais de carne. Mas isso é ainda pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruirei todas as cidades fortificadas, cortarei todas as árvores frutíferas e taparei todas as nascentes e cobrirei de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da cidade de Edom, da direção de Edom, e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram
conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-lo, todos os que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados a tomarem posição na guerra na fronteira. Posição de guerra na fronteira, de frente à batalha. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhe apareceu como sangue. Então exclamaram assustados: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora Moabe a pilhagem. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e o arrasaram. Destruíram as cidades e, à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras, cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultiváveis ficasse coberto, tapado todas as nascentes e derrubado todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Quiarete, capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas, campos sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. A multiplicação do azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Elias, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derramará do azeite puro que brota em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancando-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ele saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus, que orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. O filho da Sunamita vive. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos
e colocar nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nela. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho, e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um menino. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo: Levai-o à sua mãe. Este o tomou e a levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: Mande-me, pois, um dos servos com um jumento. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem sábado? Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Fique em paz. Shalom. Fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduze-me depressa e não pare no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou o seu servo Geazi: Ali vem a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: Está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: Deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou: Porventura, pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses. No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: Cinge teus lombos, prepare-te, pega o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou: Tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu. No caminho exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta, orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as mãos repousaram sobre as mãos do menino.
Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu para a cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar Sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ela entrou, prostou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e saiu. A comida envenenada se torna sã. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região, estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente. Ele solicitou a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verduras e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão no ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: o homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Entretanto, Elias ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: serviu aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. A multiplicação dos pães. Bom, eu posso estar até esquecido, mas na minha memória aqui, né, Eliseu, ele fez a multiplicação de pães e antes dele também não teve. Depois dele, só Jesus que fez a multiplicação de pães. Um homem veio de Baal-Salissa, trazendo consigo pães da província, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou seu servo: serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que coma, porque Yahvé, o Senhor, meu Deus, porque diz Yahvé o Senhor, comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a partir o pão entre o povo, todos se alimentaram e ainda sobrou. Aqui nós finalizamos o capítulo 3 e o capítulo 4. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.